Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou do grupo 1. Os componentes do meu grupo são Alexia Santana, Alice Pereira, Amanda Moura e Karen Caroline. E nós vamos falar um pouco sobre barramentos e conectores. Antes de tudo, nós precisamos saber o que são barramentos. Bom, os barramentos são componentes elétricos muito comuns a qualquer computador, pois sua principal função é carregar informações de um ponto a outro. Ela interliga todos os dispositivos de um computador e permite que eles se comuniquem, tornando assim o funcionamento dessa máquina possível. Os barramentos são compostos por linhas condutoras que permitirão a condução. Bom, para a comunicação é necessário um conjunto de bits. Vamos supor que nós temos uma comunicação, dados, de 64 bits. Teoricamente, seria necessário o uso de 64 linhas condutoras. Mas, para a economia e pela modernidade, os dados podem ser transportados usando mais de um ciclo de barramento. Dentro das principais funções, pode-se destacar que o barramento de entrada e saída permite a conexão com o processador, a memória e com outros componentes conectados a ela. Além disso, o barramento de dados, responsável pela troca de dados enviados e recebidos, os endereços, indicando o local onde devem ser extraídos e levados os dados. E o de controle, atuando como um regulador da funcionalidade dos outros componentes do computador. O primeiro barramento que nós vamos falar é o MCA. MCA, ou Micro-Channel Architecture, foi um barramento paralelo que possuía 32 bits. Foi criado pela empresa americana IBM, International Business Machine Corporation, considerado a maior empresa de TI do mundo, até os dias de hoje. A criação desse produto, em 1980, foi originalmente destinada aos computadores PS2. Sua arquitetura permite o multiprocessamento de dados, além de permitir que vários processadores possam trabalhar ao mesmo tempo. No entanto, esse modelo não teve uma boa adesão no mercado. A indústria pareceu preferir o EISA, fazendo com que a própria IBM passasse a produzir esse novo barramento. O ISA, ou o Industry Standard Architecture, também foi criado pela IBM e segue a mesma linha do barramento anterior, sendo o primeiro a ser usado em microcomputador. Ele também foi usado em PCs, XT e AT. Por sua eficiência, ele logo se tornou um padrão no mercado. Os barramentos, quando XT, sozinhos conseguiam interligar a CPU, a RAM e o restante dos dispositivos. E tudo isso numa velocidade de 6 MHz. E quando em computadores de modelo AT, podia trabalhar em velocidade de 8 MHz. Apesar do ISA ser antigo, ainda pode ser visto em equipamentos que não demandam tanto esforço assim. Por exemplo, placas de som e modems. A transmissão de dados de 8 megabytes, que é a do ISA, é mais que suficiente para esses componentes. Sabendo que, com o tempo, logo esse equipamento será substituído por algo mais moderno, é interessante saber que ainda assim, indiretamente, essa tecnologia continua sendo importante nas nossas vidas até hoje. Agora nós vamos falar sobre o EISA, que é a abreviação de Extended Industry Standard Architecture. Era um barramento compatível com a tecnologia ISA e, por conta disso, podia operar a 32 bits, mas mantinha sua frequência em 8,33 MHz, que era a mesma do ISA. Ele é um barramento peculiar. Suas dimensões são as mesmas de um slot ISA de 16 bits, porém o slot é mais alto e possui duas linhas de contato. A primeira era destinada aos dispositivos ISA, enquanto que a segunda servia a dispositivos de 32 bits. As placas ISA atingiam apenas os contatos superficiais do conector, enquanto as placas EISA utilizavam todos os contatos. Com o surgimento dos processadores 386, que trabalhavam usando palavras binárias de 32 bits, tornou-se necessária a criação de um barramento mais rápido que o ISA, para o uso de periféricos como placas de vídeo e HDs.
A primeira resposta veio por parte da IBM, que desenvolveu o barramento MCA. Porém, não demorou muito para que a Compaq desenvolvesse o EISA e abrisse as especificações para os demais fabricantes, criando entidades sem fins lucrativos para impulsionar seu desenvolvimento. Na imagem ao lado, a gente pode ver um barramento EISA. VESA Local Bus, o VLB. Ele foi lançado em 1993 pela Video Electronics Standard Association. A VESA era uma associação dos principais fabricantes de placas de vídeo. O VLB, VESA Local Bus, é um barramento de expansão muito mais rápido que o ISA, EISA ou o MCA. Funcionava fisicamente como uma extensão do padrão ISA. Podia trabalhar 32 bits e com a frequência do barramento externo do processador, conectado diretamente ao barramento local através de um buffer. Inicialmente, surgiu como um barramento próprio para a conexão da placa de vídeo, na época em que existia uma grande demanda por placas de vídeo mais rápidas. Graças à sua velocidade, acabou tornando-se o padrão também para os outros periféricos. Mantendo a preocupação com a compatibilidade com as placas ISA, de forma que os slots VLB são, na verdade, uma expansão, onde temos o slot ISA tradicional, seguido por um segundo conector, que inclui os pinos adicionais. Isso rendeu o apelido de Very Long Bus e também, infelizmente, trouxe uma série de problemas de mau contato. Ao lado, a gente pode ver a figura de um VLB. Oi, gente, meu nome é Karen, dando continuidade à apresentação, vamos explicar o que são conectores. Os conectores, chamados de conectores de entrada ou saída, são as interfaces que permitem conectar hardwares através de cabos. Eles se compõem de uma tomada macho com pinos salientes que serão inseridos. Durante todo esse processo, na máquina existe uma lógica para conectar todo tipo de conector, como vocês estão vendo aqui na imagem, cada número representando um conector diferente. Agora eu vou explicar sobre a porta PS2. A porta PS2 é um tipo de conexão padrão usado por computadores mais antigos, que agora não existe mais, usado para conectar teclados, mouses e outros dispositivos de entrada a um computador. Eles são compostos por 6 pinos e possuem um formato arredondado. E para cada porta, PS2 foi criada a aceitar uma entrada, e suas conexões de teclado e mouse geralmente são codificadas por uma cor. Existem também adaptadores com entradas USB para conectores PS2. Aqui podemos ver uma imagem de uma porta dessa, de um conector PS2, com seu formato arredondado. Sim, só para complementar, é identificado pelas cores verde, como vocês podem ver aqui, o mouse, e a roxa é o conectar ao teclado. Agora o conector Ethernet. Para iniciar, vamos falar o que é a conexão Ethernet. Ethernet é uma arquitetura de interconexão para redes locais, baseada no envio de pacotes. Ela define o cabeamento e sinais elétricos para a camada física em formato de pacotes e protocolos para a subcamada de controle de acesso ao meio, do modelo OSI. Esse modelo OSI tem como principal objetivo ser um modelo padrão para protocolos de comunicação entre diversos tipos de sistema, garantindo a comunicação. Então, esse conector internet, é conhecido por ligar cabeamentos de Ethernet, tendo cada um 8 condutores. E aproximadamente desde o ano 2000, ele é usado como um conector universal para os cabos que fazem parte de uma rede Ethernet. Porém, possui também outros meios de utilização, apesar dessa ser a principal. Oi, gente, meu nome é Alexia. Vou falar um pouquinho por último sobre conectores de áudio. Não que seja menos importante, pelo contrário, é muito importante. Naquela primeira foto que Karen mostrou sobre conectores, a gente viu a gama de conectores que existe e, por isso, não vai ser possível contemplá-los todos nessa apresentação. Mas aí fica registrado aqui o principal e, se vocês quiserem aprofundar, fiquem à vontade.
Para iniciar, a gente vai primeiro entender o que são conectores de áudio. Esses conectores, eles podem ser divididos em conectores de áudio de entrada ou de saída. Os conectores de entrada são responsáveis por todos os sinais que vão ser captados, amplificados e processados pelo computador. Já os de saída, ele pega o som que é gerado pelo processador, converte para analógico e transmite por um alto-falante. Um exemplo real é o que a gente está fazendo agora na nossa comunicação. Eu, locutora, estou falando, né? Estou expressando meu som por meio da voz. Ele entra no microfone, faz todo o processo de captar, amplificar e processar. E você que está me ouvindo do outro lado recebe esse som por alto-falante. Se a gente parar para analisar esse processo de transmissão, a gente vai perceber que existem dois formatos principais para que esse som seja transmitido por meio de áudio em formato digital para o usuário final, que é o cliente. Esse processo ele pode ser dividido em duas formas diferentes, ou SPDIF ou por cabo HDMI. O SPDIF ele vai transmitir apenas áudio e o HDMI vai transmitir o sinal por meio do vídeo digital. Embora existam algumas peculiaridades, o do HDMI, né, por converter o sinal de vídeo digital, por transmitir, às vezes é necessário utilizar as duas interfaces. E aí você me pergunta, o que seria esse SPDIF? Esse SPDIF, ele pode ser dividido de duas formas. Ele, nessa imagem aí que a gente vê no slide, a gente tem tanto a coaxial, que está aí com a simbologia laranja, né? Que o tipo de cabo que eu vou encaixar é o RCA. E do lado esquerdo, a gente tem o óptico, que é o Toslink. Além dos cabos do SPDIF serem mais finos, a qualidade do áudio é muito superior. Mas isso não significa que eu não vá usar HDMI. Muitos dos equipamentos modernos permitem as duas tipologias. Existem alguns macetes aí no mercado. Na internet, se você procurar, você encontra vários para ver se seu notebook tem SPDIF ou não. O que é que você faz? Você coloca você vai usar o computador no escuro e vai reproduzir uma música qualquer. Se você enxergar uma luz vermelha saindo do conector do fone de ouvido, ele tem a interface SPDIF. Só tem que ter cuidado quando for fazer isso, para que você não olhe diretamente para a fonte de luz, porque pode danificar a sua visão, né? Então, explicado o que é SPDIF e HDMI, existem vários outros conectores, como eu falei, e o que vai mudar de um para o outro é a funcionalidade. Às vezes, toca só em um canal, é mono. Às vezes, toca em mais de um, né? Às vezes, é estéreo. Então, é isso que vai diferenciar. Aqui, a gente vai diferenciar dois conectores de áudio muito comuns, que é os conectores P1, P2, P3 e P10, e o conector banana. Vou pedir que minha assistente aí passe o slide, para que a gente possa ver isso e fazer a analogia na prática. Esses conectores da esquerda, que está entre amarelo e preto, são os conectores P. Tem tanto aí o P1, como tem o P10. E o conector P2, um exemplo muito usual é o do fone de ouvido. A indústria, no início, resolvia utilizar o padrão TS, ou TRS, ou TRRS, para diferenciar esses conectores. Mas com a demanda da indústria por vários conectores, ficou conhecido como P1, P2, como eu já falei. E a gente tem aí do lado direito o conector banana. O conector banana ele é muito utilizado ou em caixa de som ou em multímetro, né? Então é isso. Se nosso trabalho encerra por aqui, a gente tratou sobre conectores e barramentos de maneira detalhada, mas não tão abrangente quanto o mercado fornece, né? Então, se você quer aprofundar o assunto, sugiro que você procure aquele conector que você tem em casa. Não sei para que serve. Então, na internet a gente acha facilmente. Aí estão nossas principais referências
e você ainda pode ter acesso ao link do relatório completo. É isso e obrigada.